Então, bom dia a todos. Estamos aqui juntos para mais um encontro da nossa série de estudos A Fé de Darwin, onde nós estamos estudando sobre quem foi Charles Darwin, né? Quais são os mitos e as verdades em torno de sua pessoa, né? Quais são as contribuições que ele trouxe para a ciência. E principalmente, né, essa questão da relação entre Charles Darwin e o cristianismo, né, que é uma das áreas onde a gente tem mais mitos, né, sobre. Então, hoje, o Lucas Tadeu, que é biólogo e doutorando lá na Fiocruz, vai falar para a gente sobre o que Darwin propôs quando ele escreveu sobre a origem das espécies. Né? Quais foram as ideias que ele trouxe, quais foram as contribuições que ele fez para a ciência, para a gente entender melhor do que ele estava falando, né? E quais são os equívocos que acabam surgindo depois, né? Nessa ideia de conflito entre fé e ciência. Então, eu passo a palavra para o Lucas. Bom dia, gente. É um prazer estar convosco hoje. Desculpem eu estar com a cara um pouco de cansado, que eu estou virando aqui o laboratório dia após dia. E hoje calhou de eu estar aqui de novo. Mas hoje eu vou fazer uma breve exposição sobre o trabalho do Darwin, né, os principais hallmarks do trabalho do Darwin e da teoria evolutiva em geral. E como isso se relaciona, ou dialoga, ou não dialoga, né, para quem acredita assim, com a fé cristã, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu queria perguntar, né, já instigando a participação de vocês, o que vocês entendem como evolução. Olha, normalmente, assim, o que eu sei em termos muito leigos, né, porque não é a biologia não é minha área, mas eu penso naquele gráfico onde você tem as linhas das espécies, assim, separando, sabe? Tipo, Tá? você mostra Árvore meio que filogenética, né? isso, essa árvore. Então, eu normalmente penso nessa imagem, assim, quando eu penso em evolução. Luiz, Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu já dia. tenho uma visão mais técnica de evolução, que eu acho que, acho não, né? O que eu leio isso tudo seria mudanças de frequência gênica de diversidade genética que existe por mutações que vão ocorrendo aleatoriamente no pool genético de uma população, e por seleção natural você vai, os seres mais adaptados vão aumentar a frequência gênica de genes que estão associados àquela adaptação àquele meio ambiente. A gente, enquanto biólogo aqui, não tem graça. Tô brincando. Mas a gente vai aprofundar isso e, de fato, eu acho que o Luiz, eu queria, aos poucos, a gente construir esse conceito, mas o Luiz antecipou tudo. Mas, enfim, então, como a Adriana bem disse, a gente pode partir pela árvore filogenética, né? Então, a gente tinha, né, antigamente, os reinos da vida, né, que o Linneu propôs, só que aquela classificação ela se baseava muito no aspecto morfológico de classificação dos organismos vivos, né? E hoje o que a gente tem como classificação para os organismos é os domínios da vida, né? Então aqui a gente tem na base aqui o ancestral comum de todas as espécies existentes hoje, que existiram outrora, e a partir de determinadas singularidades, essa árvore ela começa a se ramificar. E aí eu não vou me aprofundar nisso, acho que porque é uma tecnicalidade. A gente tem os conceitos de autapomorfia, que são novas inovações que acontecem em determinados grupos que os caracterizam como novos grupos. Tá? Então, nós, por exemplo, estamos aqui no domínio eucária, tá? Ou eucariota, e inclusive nós compartilhamos desse domínio da vida,
né, nós animais, né, com fungos, por exemplo. Inclusive os fungos que eu trabalho aqui, inclusive, no final da palestra, da nosso encontro aqui, eu posso até mostrar os funguinhos ali crescendo. Tá? Enfim, mas nós temos esses 3 domínios da vida, eucária, arqueia e bactéria, tá? E todos esses organismos, eles apresentam singularidades que os classificam, né, como espécies, né, ou como famílias, gêneros e tal, de acordo com determinadas características que eles compartilham. E conforme essas características elas vão ficando mais restritas a determinados grupos, você vai os classificando. Tá? Mas tudo isso começou com um ancestral comum. Tá? E a partir de inovações que surgiam, a partir da mudança da frequência genética nas gerações seguintes das populações, de diversas populações, você vai tendo essa diversificação ao longo da história natural. Até aí tudo bem? Ok. Então, vamos lá, gente. Entender a biodiversidade sempre foi uma demanda que fez parte da história da humanidade, como a gente explicava, como que a gente explica o que a gente vê em termos de espécie, de diversidade de espécies, na atualidade. Então, a gente tem basicamente 2 correntes, né, que é o fixismo e o evolucionismo. O fixismo é uma parte daquela premissa de que nada muda no decorrer do tempo. Então, as coisas foram criadas de determinada forma, e assim permaneceram, sem nenhum tipo de mudança. Mas existe um evento histórico que começa a desafiar esse conceito do fixismo, que é a partir das grandes navegações. Com as grandes navegações, então você tinha, né, onde se produzia conhecimento, né, conhecimento helênico, né, a gente tinha a percepção até referente às questões geográficas e geológicas, que elas não mudavam, que elas eram fixas. E aí, conforme foi conhecendo outros lugares do mundo, principalmente nessas expedições aqui para a América, começou-se a perceber que a natureza muda, tá? E aí, a partir dessa percepção, dessa constatação da mudança da natureza física em si, né, geológica e geográfica, começou uma prospecção a respeito também da mudança dos seres vivos também. Bom, se tudo na natureza muda, né, em termos geológicos, aquilo que é vivo também pode mudar. Então, a partir daí, a gente começa as ideias evolucionistas. Então, o fixismo, ele também, segundo Platão, ele tinha uma ideia, né, que o que a gente tem como um mundo vivo é a expressão de uma ideia distorcida e perfeita. Então, aquela analogia da caverna, né? O que a gente vê na caverna é a sombra daquilo que é a realidade. Então, a diversidade para Platão, ela surge a partir de um arquétipo, tá? E a partir desse arquétipo, tudo se deriva, tá? Que seria uma ação do devir, tá? E quando você não tem essa mudança, a diversidade ela é fixa. E aí, com Aristóteles, a gente vai ter uma distinção, né, que é a respeito do conhecimento ele não ser transcendente. Então, como Platão tinha essa ideia do conhecimento ele ter uma origem metafísica, né, o Aristóteles ele já era mais materialista. Então, o conhecimento ele era imanente. Então, partia da busca pela materialidade, pela objetividade. Então, isso seria análogo aos primórdios do método científico, e a partir daí você cria categorias a partir da relação com o nosso mundo. Então, como seria isso? A gente tem diferentes espécies de felinos. Tá? Então, a gente tem o gênero Felis, por exemplo, e a gente tem Felis catus, né, que é o nosso gato doméstico. Então, a partir dessas derivações que existem de animais existentes, a gente vai criando classificações. Então, existe um grau de similaridade morfológica que nos permite classificar os animais em diferentes categorias. Tá? Isso está muito alinhado com o conceito biológico de
o conceito morfológico de espécie, né? Porque nós temos dois tipos de conceito de espécie, conceito biológico e conceito morfológico. O conceito biológico é o seguinte: quando dois organismos de uma mesma população conseguem cruzar entre si e gerar um descendente fértil. Tá? Esse é o conceito biológico de espécie. O conceito morfológico é quando você classifica os animais como da mesma espécie, eles apresentam morfologias similares ou idênticas. Né? E esse conceito ele é falho porque existem algumas espécies que vão apresentar dimorfismo sexual. Né? Algumas espécies de pato, por exemplo, o macho vai ser bem diferente da fêmea. Então, nesse caso, o conceito morfológico de espécie ele não se enquadraria, tá? Porque você tem ali um macho apresentando determinadas características morfológicas e a fêmea apresentando outras. Tá? Então, todo esse contexto de diversidade, entender a diversidade, sempre fez parte da natureza mais profunda do ser humano, de entender como que essas coisas elas modificam ao longo da vida. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. No mundo fixista, a materialidade do mundo vivo é uma espécie. E qualquer variação em relação à referência é um desvio. Tá? Então, então é como se, na ideia fixista, qualquer tipo de variação existente de um arquétipo que você tem de determinado organismo vivo, ele seria um desvio, uma normalidade dentro daquilo que você teria como arquétipo de uma determinada espécie. Tá? E aí, como eu disse, né, a superação do fixismo ela surge a partir das grandes navegações, dos registros fósseis das observações geológicas. E aqui eu faço uma recomendação de um livro que eu terminei há pouco tempo, que é muito bom, que é um livro do Dawkins chamado O Maior Espetáculo da Terra. Né? Esse livro dele é muito bom porque ele vai apresentando as evidências, né, da teoria evolutiva e também vai mostrando para a gente como que funciona, né, tecnicamente a coleta de registros fósseis, o cálculo de carbono 14, datação de madeiras de árvores antigas em comparação com árvores novas. Então, é um livro muito bom que eu recomendo que vocês leiam, tá? E nesse livro ele vai explicar isso aqui tudo de forma esmiuçada. Então, vamos lá. Então, nós, a partir de Lamarck foi o primeiro, talvez o primeiro grande evolucionista, né? Que surgiu, e o Lamarck ele tinha uma ideia de evolução, de variação das espécies, que era a seguinte. Bom, eu acho que eu coloquei a imagem aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Bom, vamos lá. Nós temos aqui girafas de pescoços de diferentes tamanhos. Segundo a ideia do Lamarck, conforme a girafa de pescoço pequeno ela vai acentuando, tá? Essa contração muscular aqui para tentar esticar o pescoço para atingir a copa da árvore, né? Conforme ela vai fazendo esse esforço, esse pescoço ele vai hipertrofiando, ele vai se desenvolvendo e vai crescendo, tá? E essas características que elas são adquiridas ao longo da vida, elas vão sendo passadas para as gerações seguintes. Eu não sei se essa matéria é verdade, né? Mas fulano de tal fez rinoplastia para que o filho nasça com o nariz mais arrebitado, assim. Essa é uma ideia esdrúxula, que não acontece, né? Mas eu acredito que existam pessoas que pensem assim, né? Mas essa ideia do Lamarck ela foi revolucionária, porque de fato, ao longo da vida, conforme a gente vai hipertrofiando algumas estruturas, elas vão se desenvolvendo mais. Então, por exemplo, o trabalho de musculação, que é feito nas academias. Conforme você vai exercitando aqueles músculos, aqueles músculos eles vão se desenvolvendo. No entanto, eles não vão ser passados para as gerações seguintes, né? Um bebê não vai nascer musculoso por causa disso, tá? E aí, né, a ideia do Darwin seria um pouco diferente, né? O Darwin vai dizer que não, na verdade você existia ali numa população e a evolução ela acontece nas populações e não nas espécies, ela acontece a nível de população. Então, para definir o que é população, né? População é um grupo de organismos de uma mesma espécie vivendo em um determinado ambiente ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo,
aqui na Fiocruz, por exemplo, a gente tem estudos e vigilância com populações de gatos domésticos em Nova Iguaçu, populações de gatos domésticos de Nova Iguaçu que sofrem com uma infecção de um fungo chamado Sporotrix. Então, a população de gatos de Nova Iguaçu. Então, o que é isso? São gatos, tá? Obviamente da mesma espécie, que estão vivendo em um mesmo ecossistema ao mesmo tempo. Então, isso é uma população, tá? E aí, né, eu vou poupar vocês dos detalhes históricos, mas no final do século XIX, Darwin faz uma expedição, né, aqui para a América do Sul, e ele chega a conclusões bem interessantes na ilha de Galápagos. Então, a primeira coisa que a gente tem, né, a partir do Darwin, é a perspectiva materialista da variação. Né? Enquanto os gregos você tinha uma perspectiva transcendental e metafísica, o Darwin já traz uma perspectiva materialista. Tá? E a natureza da variação entre as populações é a mesma entre indivíduos da mesma população. Então, o que ele quer dizer com isso? É que os princípios, tá, biológicos que regem, tá, a variação entre as populações, ela vai ser a mesma que acontece entre indivíduos de uma mesma população. Tá? Então, as diferenças que acontecem entre indivíduos de populações diferentes vai ser da mesma natureza que acontece em indivíduos da mesma população. Tá? Então, no processo de especiação, nós temos, por exemplo, vamos supor, a gente tem uma população vivendo em um determinado lugar, e aí cria-se uma barreira geográfica que divide essa população em duas. E aí, nesse contexto, a gente pode ter diferentes variações ambientais que vão exercer uma pressão seletiva em uma população e não vai exercer em outra, e isso, ao longo do tempo, vai gerar uma variação, tá, alélica em uma população que, posteriormente, pode conferir uma mudança de espécie, surgimento de uma espécie nova. Ok? Foi aí, gente? Eu tô sendo... Ou tá difícil? Foi, Luiz. Desculpa, era para fazer um joinha, eu levantei a mão, foi mal. Ah, tá, tranquilo. Era para fazer um joinha, eu levantei a mão. Não, tranquilo. E aí nós temos as forças evolutivas. Então, como o Luiz disse lá no início da nossa conversa, quais são os fatores que levam à mudança nas populações? Bom, tem alguns. Deriva genética. Alguém está aqui, está familiarizado com esse conceito? Deriva genética é uma variação ao acaso das frequências alélicas. O que são alelos? Vamos lá. Alelos são genes, tá, responsáveis pela expressão de uma característica. No entanto, você tem diferentes representações daquele mesmo gene. Então, isso são alelos. Tá? É o azão, azinho, tá? Então, o azão é um alelo, o azinho é outro alelo. Tá? Ok? Fluxo gênico, tá? O fluxo gênico nada mais é... Como que acontece o fluxo gênico na natureza? Né? Em animais. Vamos lá. Isso é fácil. A resposta está... Exatamente. Quando tem cruzamento. Tá? Então, você cria um fluxo gênico aí. Mutação, tá? Mutação também vai ser uma força evolutiva. E a seleção natural. A mutação tem um negócio... existe um evolucionismo, um geneticista japonês, existia, né? Que é o Kimura. Ele vai dizer que a maior parte das mutações elas são neutras. Por que a maior parte das mutações são neutras? Você pode se perguntar, bom, se as mutações elas configuram mudança nas populações que vai ocasionar mudança nas espécies, por que a maior parte das mutações conhecidas pela gente são mutações deletérias? Por exemplo, câncer é uma mutação, tá? É uma mutação deletéria. Então, uma mutação por si só ela não pode ser o suficiente para fazer com que você tenha um avanço nessa mudança na frequência de um alelo ou surgimento de um novo alelo que vai causar, juntamente com mudanças em outros alelos, uma nova espécie depois, uma mudança tão grande na população que vai causar uma mudança de espécie. Tá?
A maior parte das mutações elas são neutras. Tá? E por que elas são neutras? Nós temos no nosso segmento gênico duas partes, que a gente chama de introns e exons. Vocês sabem a diferença entre os dois? Vamos lá. Os introns são partes do DNA não codificantes. Então, são sequências de nucleotídeos, né? Adenina, timina, né? que não vão gerar nenhum tipo de expressão proteica, tá? Então, quando você tem uma mutação nesses introns, você não vai gerar uma mudança na sequência de aminoácidos de uma proteína que pode vir a causar algum déficit fisiológico ou bioquímico, tá? E aí nós temos os exons. Os exons são as partes do DNA codificantes, que de fato vão servir de instrução para você ter síntese, né, para você ter a formação, né, de ligações peptídicas com os aminoácidos e você ter a formação de uma proteína funcional. O que acontece? Você pode ter algumas mutações nesses exons que sejam mutações que não vão causar, tá? Você pode ter uma mudança de nucleotídeo, mas essa mudança de nucleotídeo não é suficiente para causar uma mudança na estrutura proteica. Tá? Então, o que vai ser decodificado ali vai ser o mesmo aminoácido, apesar da mudança. Agora, tem algumas mutações que elas vão causar, isso sim, vai causar uma mudança nessa sequência de aminoácidos, e aí você vai ter uma proteína deletéria, tá? Do ponto de vista fisiológico e bioquímico. Ok? Tá. E a seleção natural, que é a sobrevivência do mais apto, também vai ser uma força evolutiva. Só que o que a gente considera mais apto tem um caráter um pouco apoteótico, né? O mais apto é aquele que é o mais forte. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Então vamos lá. A gente tem, dentro da teoria evolutiva, duas correntes, né? Que são a seleção natural ser neutralizadora ou ela ser diversificadora, ou selecionista. O que é uma seleção natural neutralizadora? Uma seleção natural neutralizadora é uma seleção natural que ela vai anular as diferenças. Então, como as diferenças elas são deletérias em um determinado ambiente, ela vai deletar essas diferenças. Então, você tende a neutralizar a sua população. Então, você tem uma homogeneidade, né, em termos de alelos naquela população, ao invés de você ter uma diversificação de alelos. Tá bom? E uma seleção natural selecionista é aquela que vai ampliar a diversidade num ecossistema. E aí, olha só, evolução é igual a progresso? É engraçado esse troço de ficar só joinha para cima, joinha para baixo. É uma coisa meio coliseu, assim. Evolução é progresso? Não. Joinha para baixo é não, é isso? Ah, entendi. Ué, calma aí. As mensagens estão trocadas aqui. Então, olha só. Evolução... Joinha para cima é sim, joinha para baixo é não. Acho que mandaram sim para você dizer não. Tá, então evolução não é progresso, né? Olha só, a gente tem essa imagem, né? Eu acho inusitado que nos livros de biologia a gente tem essa imagem. Muitos livros de biologia, né? Livro de biologia de educação básica, né? A gente tem essa imagem aqui da evolução, que ela é equivocada, né? Qual é a percepção que vocês têm olhando isso aqui? Que é o macaco virando um ser humano. Que é um macaco virando um ser humano. E aí... Pokémon. Aí surge aquela pergunta, né? Bom, se o homem veio do... Que é a pergunta, né? Que as pessoas fazem, as pessoas que não entendem. Se o homem veio do macaco, por que o macaco ainda existe? Né? Macaco não. Então, se o homem veio do macaco, por que o macaco ainda existe? Não é isso, gente. Essa figura aqui ela é um equívoco, tá? O que nós temos é uma descendência em comum com outros primatas, tá? E a partir de uma ramificação na árvore filogenética, a gente teve o surgimento do gênero Homo, tá? E nós tivemos outras espécies do gênero Homo, como o Homo erectus, por exemplo, e nós, Homo sapiens, tá?
E nós tivemos também ancestral a isso, o Australopithecus, que foi ancestral a gente. Então, até essa história do elo perdido é uma falácia, porque o elo perdido, né, ele não é perdido assim. Tá? Ele existe. Ok? Nós convivemos, né, ao longo em um período da história com outros seres humanos, tá? Que foi o Homo Neanderthal, tá? Só que aí nós prosperamos porque, né, a hipótese é que nós tínhamos uma capacidade mais acentuada de criação de tecnologias e também de comunicação por meio da linguagem, tá? Então, essa ideia da, da evolução como progresso, ele é um obstáculo epistemológico, né? Que é um termo muito bom de um filósofo que eu gosto, que é o Bachelard, porque essa perspectiva da evolução como progresso, você vai sempre pensar que a evolução tende a um maior grau de complexidade. Porque, olha só, se aqui na base você tem um macaco que, em tese, é menos complexo, e você tem no outro extremo aqui o ser humano que é mais complexo, então a nossa ideia de evolução acaba sendo em direção à complexidade. Então, a evolução ela vai funcionar de acordo com a complexidade das espécies. Então, quanto mais uma espécie ela é complexa, mais evoluída ela é, tá? E aí, é possível a gente ver a evolução no nosso cotidiano? Não? E aí? Sim, o Luiz disse que Eu sim, não sei mas o Luiz é porque complicado. O Luiz falar acaba com a graça. é porque normalmente a gente pensa tipo na evolução como uma mudança que acontece ao longo de tipo de várias, sei lá, de várias gerações, né? Tipo, essa diferenciação, porque se você pensar na diferenciação das espécies, a sensação que dá é que a gente não tem, tipo, durante a nossa vida, não dá para a gente ver esse processo acontecer, né? Tipo, não Aham. daria para ver. Mas eu não sei, assim, talvez tenha outros aspectos que eu não conheço que sejam observáveis, né? Não Será que sei. não dá para ver? Eu vou dar um exemplo muito bom. Vamos lá. Vamos supor que alguém aqui está com sintomas gripais, respiratórios, vai ao hospital. Chega no hospital, está com uma pneumonia. Tá? Uma pneumonia causada por alguma bactéria. Tá? Estafilococcus, streptococcus, sei lá. E aí o médico vai falar o quê? Vai te passar o quê? Antibiótico, correto? E aí fala assim, ó, você tem que fazer esse ciclo aqui de Clavulin por 12 dias. E aí você, no, sei lá, 12 dias, vamos lá, no sexto dia, você parou de ter manifestação sintomática e você parou de tomar o antibiótico. Qual é a consequência disso? Ah, o surgimento das superbactérias, né? Alguma coisa do tipo? Isso, você vai ter uma pressão seletiva, você criou uma pressão seletiva, você interrompe, e aí bactérias mais suscetíveis foram morrendo, e aí você interrompeu o seu tratamento. Algumas bactérias ficaram, tá? E aí você teve uma seleção de cepas de bactérias mais resistentes, tá? E aí você vai ter que tomar um antibiótico com uma dosagem muito maior e tal. Eu ia dar esse exemplo agora, Luiz. Você quer falar um pouco sobre isso? Acho que seria interessante dessa contribuição. Oi, obrigado pela oportunidade de falar. Sim, sim, é interessante, porque o estudo na Fiocruz é exatamente isso, né? Você tem uma população de insetos vetores no campo, você pode ter em baixa frequência alguns alelos que conferem resistência, mas que não tem nenhuma vantagem adaptativa no ambiente sem o emprego de inseticidas químicos. E você, então, quando passa a alterar um ambiente abruptamente com a dispersão com despergindo inseticidas,
os insetos que têm aquele alelo, né, ou pode ser uma mutação pontual, como no canal de sódio, por exemplo, para resistência à deltametrina, né, o piretroide, ou então enzimas detoxificantes que possam ter mais um papel mais acentuado na detoxificação do inseticida, eles aumentam em frequência, né? Então, um exemplo assim bem clássico de seleção natural, né? Porque você vai aumentar a frequência dos alelos mais adaptados àquele inseticida e evolução a curto prazo, né? Então, é um exemplo bem bacana que a gente tem aí em insetos vetores, muito similar ao caso que você deu da bactéria, né? Do antibiótico, e é isso, né? Essa é o que eu estudo um pouquinho. Isso aí. Então, tá vendo, gente? Então, a gente vê a evolução acontecendo, tá? Ela não é uma abstração assim tão grande. A gente vê esse processo acontecendo. Vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho bem pouquinho mesmo da parte teológica, tá? E aí, né, quem puder dar suas contribuições, também é muito bem-vindo nessa parte, mas é só uma pincelada, né? E eu trago aqui seria também o caso que herda uma resistência ao ar rarefeito. Pode ser, mas nunca li sobre, para ver se é o caso. Então vamos lá, gente. Desde que eu conheci a BC2 e me aprofundei em alguns estudos, eu nunca li o relato da criação de Gênesis como um relato literal, né? Nunca consegui ler, assim. Quando eu entrei na faculdade, né, desde a final da minha adolescência eu sou cristão, né? Quando eu entrei na faculdade de biologia, eu olhava para as evidências da evolução, eu ficava assim, cara, a evolução, a evolução ela é um cenário epistêmico assim, muito bem fundamentado, que é difícil a refutação, né? Você explicar a diversidade biológica sem evolução, isso dentro da minha perspectiva, né? E aí, conforme a gente conversava com algumas pessoas assim que tinham esse mesmo dilema, a gente ia aprofundando um pouco mais no conhecimento, e aí eu fui fazendo as minhas leituras, né, ao longo desse período da minha graduação, que já tem um tempinho já, né? Terminei a faculdade em 2019, então já lá vai tempo. E aí eu trouxe um, um trecho, né, de um escrito de Orígenes, é um filósofo cristão bem interessante, que diz o seguinte: que homem de inteligência, pergunto eu, considerará que o primeiro, segundo e terceiro dias, sobre os quais se diz ter havido tanto a manhã como a tarde, existiram sem sol, lua e estrelas, enquanto no primeiro dia nem mesmo os céus existiam? E quem seria tão tolo a ponto de acreditar que Deus, como uma espécie de agricultor, plantou árvores em um paraíso a leste do Éden? Não creio que haja alguma dúvida de que estas são expressões figuradas, indicadoras de certos mistérios por meio de uma aparência de história. Então, quando eu fiz comecei a ler sobre interpretação bíblica, né, a gente entende que na mensagem bíblica você tem sempre um receptor primário e um receptor secundário da mensagem. Então, quem era o receptor primário do livro de Gênesis? Vamos lá, teólogos. Essa pergunta tem muitas camadas, mas, no geral, se pode dizer que foi tanto o público israelita antigo, seja do contexto do deserto, se a gente pressupor uma escrita imediata ali do deserto, com Moisés, ou o povo israelita pós-cativeiro. Exatamente. Então, calma aí que minha apresentação saiu. Isso foi feito. Então, o receptor primário da mensagem era essa população do século XXI, tá, imbuída dentro já depois de uma revolução científica, período iluminista, renascimento? Não era. Então, a gente tem que entender quem era esse receptor primário da mensagem. E a intenção do autor não era
não era tentar descrever o mundo cientificamente para aquele receptor primário. Não era isso. Tá? Qual era a ideia? Relatar que Deus é o criador de todas as coisas. Assim, das leituras que eu fiz, né? E aí eu recomendo muito O Mundo Perdido de Adão e Eva, né, o livro. Nesse livro, John Walton ele coloca que existe uma ideia de apresentar o Deus de Israel como um Deus diferente dos outros, né? Porque os outros eram relacionados ou conectados com aspectos da criação, né? O sol, a árvore, a montanha. E esse Deus estaria acima dessas coisas, ele teria controle sobre essas coisas. Então, ele tem vários aspectos paralelos, né? Como se fosse assim. Isso é o que os outros, assim, os outros povos ao redor da gente acreditam, mas o nosso Deus é diferente deles. E até a forma da criação do ser humano também, né? Ele cria o ser humano para se relacionar com ele, enquanto o relato cosmológico dos outros povos era mais tipo, os deuses criaram os humanos para trabalhar para eles. Então, tem alguns paralelos também, como se fosse quase que um aspecto apologético, digamos assim, né? Então, é uma forma de apresentar quem é o Deus de Israel. Isso aí. Eu trouxe também um trecho de Agostinho, que vai dizer o seguinte: em assuntos obscuros e que vão muito além do nosso campo de visão, Lucas, não estou no modo de apresentação. Mas quando eu coloco no modo de apresentação, para de apresentar, não sei por quê. Aí por isso que eu deixei assim. Mas eu vou disponibilizar os slides. Em assuntos obscuros que vão muito além de nosso campo de visão, mesmo naqueles tratados pela Santa Escritura, interpretações diferentes são ocasionalmente possíveis, sem prejuízo à fé que recebemos. Neste caso, não devemos nos precipitar e assumir uma posição tão firme que, caso seja minada pelo progresso do conhecimento, caiamos com ela. Isso seria combater não pelo ensino das Santas Escrituras, mas pelo nosso, enquanto devemos desejar conformar nossos ensinos com os da Santa Escritura. É aquilo que a gente conversa sobre Deus de lacunas. Então, se tem algo que a gente não explica, a gente atribui a Deus. Tá? A partir do momento que a gente consegue explicar, a gente arruma outra lacuna para dizer que é Deus. Tá? Vamos lá. Isso aqui eu já falei, né? Então, gente, em Gênesis, o relato de Gênesis não apresenta traços de uma literatura científica, então a gente não pode entender aquilo como uma literatura científica para explicar a diversidade biológica. A literatura hebraica tem suas próprias peculiaridades, então não é um tipo de literatura científica típica positivista, né? O livro de Gênesis não pode ser considerado como histórico, né? Aí isso aí foi uma coisa que eu li até no livro do John Walton, né? Que é um pouco controverso, tá? Aqui, como o tempo está acabando, eu já tenho que fazer as coisas aqui também, eu vou pular essa parte aqui, mas tem um livro do Dennis Alexander, né, que o título é horrível, assim, né, a tradução é horrível, mas o livro é muito bom, que é Criação ou Evolução, né, e o Dennis Alexander é um evolucionista, né, um geneticista também. Quais são as objeções à evolução? O papel do acaso, e o acaso, né, existe uma discussão muito filosófica a respeito do acaso, né, se o acaso também seria uma lacuna, né, em termos de estatística ou não, e que a evolução não representa o arquétipo da ciência, né? Então, o que isso quer dizer, né? Então, na biologia, o paradigma da biologia é a evolução. Então, tudo que a gente estuda e pesquisa, ela tem como paradigma a evolução. Mas será que é o paradigma correto para você dirigir diversos tipos de estudo? Estudo em bioquímica, estudo em farmacologia, né? Fica o questionamento. E, conclusões, o modelo de interpretação de biodiversidade não precisa gerar conflito com o relato bíblico, porque são coisas distintas. Os relatos bíblicos não podem ser interpretados como literatura científica. A interpretação de Gênesis não pode ser feita literalmente, até porque existem até um relato é um pouco contraditório quando você vai ler em Gênesis 1 e 2.
as evidências que corroboram para o modelo evolutivo da diversidade é bastante consistente. Tá? Então, eu espero não ter me alongado muito, porque geralmente a nossa reunião tem 40 minutos, eu passei um pouquinho, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Que, de certa forma, tenha contribuído para o arcabouço intelectual de vocês. Muito obrigada, Lucas. Gente, eu vou parar aqui a gravação para a gente Só fazer vou pegar meu carregador do celular, que minha bateria está acabando.